Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre cronoanálise. Neste vídeo eu vou falar sobre a determinação do tamanho da amostra, ou seja, a quantidade de ciclos que precisam ser medidos para que o estudo de tempos, o estudo de cronoanálise tenha um resultado confiável. Para que você entenda o conteúdo desse vídeo, é importante que você tenha assistido a introdução sobre cronoanálise que eu fiz anteriormente. Então, se você quiser assistir esse vídeo, o link está aqui embaixo. Bom, para começarmos esse vídeo, eu gostaria de discutir por que é importante determinar o tamanho da amostra. Quando a gente fala em determinar o tamanho da amostra, a gente fala em quantos ciclos precisam ser medidos, ou seja, quantas repetições precisam ser medidas para que o resultado final do meu estudo seja confiável. Se a gente medir uma quantidade muito baixa de amostras, uma quantidade muito baixa de ciclos, pode ser que o resultado final esteja sujeito a uma quantia muito alta de incerteza. Ou seja, o resultado final não vai ser confiável. O contrário também pode acontecer, ou seja, eu exagerar no tamanho da amostra. Então a gente tem que saber qual que é o tamanho ideal, ou ter pelo menos uma boa ideia de qual seria a quantidade de ciclos ideal para um estudo de cronoanálise. Uma coisa interessante da determinação do tamanho da amostra é que isso tem que ser feito para cada elemento separadamente. Os elementos são as etapas que a gente dividiu a tarefa para a gente poder medir os tempos. Então, para cada um dos elementos, a gente pode ter um tamanho de amostra ideal diferente. E aí a gente precisa escolher aquele que foi o maior de todos. Tá? No exemplo vai ficar mais claro isso. Um erro comum que as pessoas cometem ao pensar na determinação do tamanho ideal da amostra é achar que a gente pode determinar esse tamanho ideal da amostra antes de realizar um estudo. Na verdade, é o contrário, porque o que determina o tamanho da amostra é a variabilidade dos dados. E se a gente não tem nenhuma ideia da variabilidade dos dados, como que a gente vai saber o tamanho da amostra necessário? Por isso que a gente faz sempre um estudo preliminar, ou seja, a gente coleta ali uma amostra preliminar, geralmente de 10, 15 ciclos, para a gente poder estimar qual deveria ter sido o tamanho da amostra. E aí depois a gente decide se realmente é necessário coletar novas amostras. Então, uma dificuldade que existe na determinação do tamanho da amostra é essa necessidade de medir a variabilidade antes de determinar o tamanho da amostra. Então, a gente precisa sempre desse estudo preliminar, o que é algo um pouco difícil de entender para quem ainda não está habituado com estatística básica. Para ficar mais claro esse conceito que eu acabei de explicar, eu preparei aqui 3 exemplos para mostrar para vocês por que a variabilidade influencia no tamanho da amostra necessária. Na verdade, está escrito aqui, né? Quanto maior for o desvio padrão, maior também deverá ser o tamanho da amostra para a gente ter uma boa estimativa da média. Eu quero que vocês pensem da seguinte forma. A média verdadeira, ela existe. Então vamos supor que eu esteja medindo o tempo de uma operação. Existe o valor médio verdadeiro daquela operação, do tempo daquela operação. Só que eu não tenho como saber esse valor médio verdadeiro. Por quê? Porque eu precisaria medir todos os tempos que são realizados naquela tarefa. E isso é impraticável. O que a gente faz é tirar uma amostra, ou seja, a gente mede alguns tempos, e aí a gente usa a média dessa amostra como uma estimativa da média verdadeira. Então vamos dar uma olhada aqui nesses 3 exemplos. Nesse exemplo 1 aqui, vamos supor que o funcionário conseguisse trabalhar sempre no mesmo tempo. Ou seja, o desvio padrão é 0, não tem erro. Ele produz sempre em 2 minutos, perfeitamente. Então a média verdadeira é 2. E se eu tirar desses valores uma amostra de tamanho 1, já vai ser suficiente para eu estimar a média verdadeira, porque não existe variabilidade. Agora, nesse exemplo 2, existe um pouco de variabilidade. O desvio padrão aqui, ele existe, ele é um pouco baixo, né, mas existe. Então a gente está vendo aqui que alguns valores são abaixo ou acima de 2, mas eles estão girando em 2. Então vamos supor que aqui eu gerei esses números usando um gerador de números aleatórios
configurado para a média igual a 2. Só que, lógico, como tem desvio padrão, eles vão ser um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Mas no longo prazo, a média é 2. Então, se esses aqui são os tempos verdadeiros, tá? Se eu tirasse uma amostra de tamanho 1, vamos supor que eu escolhesse esse daqui. Eu ia estimar que a média da amostra é em 95, e essa seria aplicada como a estimativa da média verdadeira. Nem ficaria tão longe, mas se eu tirasse uma amostra de tamanho 4, eu aumentaria as chances de pegar alguns valores maiores e outros menores do que 2, e na hora que eu calculasse a média, eles iam se compensar e estariam cada vez mais próximos do valor verdadeiro 2. Então aqui nesse exemplo, a gente precisaria tirar uma amostra maior do que 1. Por exemplo, tiraríamos aqui uma amostra de tamanho 4, para chegar numa estimativa mais próxima da realidade. Já nesse exemplo 3, a gente vê que o desvio padrão é bem alto, porque os valores estão variando muito entre si. Então, o desvio padrão é alto, significa que eu precisaria de uma amostra ainda maior para que a média da amostra estivesse mais próxima da média verdadeira, que é 2. Olha só, se a gente pegasse uma amostra de tamanho 4 aqui e viesse com esse 2,43, o 2,16, o 2,24 e 1,89, essa média amostral daria muito acima de 2. E aí a minha estimativa estaria muito longe do valor verdadeiro. Em geral, a gente não sabe o valor verdadeiro, mas o que a gente sabe é o seguinte: quanto maior o tamanho da amostra, mais provável é de eu estar próximo desse valor verdadeiro. Tá? Esse é o conceito que a gente vai ver daqui a pouco do intervalo de confiança. Então, eu até deixei aqui uma observação. Quanto maior for o desvio padrão, maior vai ter que ser o tamanho da amostra para que a média amostral, a média da amostra, esteja mais próxima do valor verdadeiro que a gente está querendo estimar e que a gente nunca sabe. Aqui eu preparei um passo a passo para vocês lembrarem como calcular o tamanho da amostra necessário. Então, são 4 passos para cada elemento. Então, para cada elemento, a gente vai fazer as seguintes análises. Primeiro, a gente coleta os dados preliminares, usando uma amostra de tamanho 10, 15. Depois, a gente calcula a média e o desvio padrão amostral. Depois, a gente escolhe qual é a tolerância de erro aceitável para o nosso estudo. Daqui a pouco vocês vão entender o que é essa tolerância. E, por fim, a gente vai aplicar as fórmulas que eu vou mostrar para vocês para calcular o tamanho necessário da amostra para que a gente tenha, no máximo, esse erro que foi escolhido no passo 3. Para o restante desse vídeo, a gente vai usar este exemplo. Em uma fábrica de móveis, a produção de uma determinada peça requer operações de preparação, furo, lixagem e acabamento. Então, nós temos aqui 4 elementos. A coleta preliminar dos tempos obteve os seguintes dados. Então, a gente vê aqui nesses dados que são 10 ciclos para os 4 elementos, tá? E esses aqui são os nossos dados preliminares, que a gente vai utilizar para verificar se a variabilidade dos tempos é muito alta e qual deveria ser o tamanho da amostra no estudo completo. Então, aqui a gente tem, o resto do enunciado. Determine quantos ciclos deveriam ser avaliados usando 10% de tolerância e 95% de grau de confiança. Uma observação importante: todos os tempos aqui nessa tabela estão registrados em minutos decimais. Se você tem alguma dificuldade com isso, com esse tipo de medição de tempo, assista ao vídeo que está linkado aqui para você entender o que são minutos decimais. Para a gente entender a teoria sobre como funciona o cálculo do tamanho ideal da amostra, a gente precisa entender o que é intervalo de confiança. Não é o objetivo desse vídeo fazer um aprofundamento teórico sobre intervalos de confiança, mas eu vou pelo menos explicar para vocês a ideia. O intervalo de confiança ele é calculado assim: a gente tem a média da amostra, mais e menos, esse valor aqui, esse T de alfa sobre 2 e GL, que é grau de liberdade, isso aqui tudo, na verdade, é um valor só, que vem da tabela T, que já eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem esse valor T, vezes S, que é o desvio padrão amostral, desvio padrão da amostra, sobre raiz de N,
o tamanho da amostra que nós tiramos. Então, a gente faz esse mais e menos, né? Ou seja, a gente pega a média da amostra mais e menos essa quantidade, e aí a gente tem um intervalo de confiança. Tá? Já já vou explicar o que significa esse intervalo. Por hora, vamos ver os parâmetros do nosso exemplo. Então, a gente tem aqui ó, a média da amostra para o elemento 1. Tá? A gente está resolvendo aqui só para o elemento 1. Depois eu vou resolver para os outros. Então, a gente tem a média da amostra, que é 0,502. O desvio padrão da amostra, ou seja, eu peguei aqueles 10 valores do elemento 1, calculei o desvio padrão amostral e dá isso daqui, 0,0498. Aí nós temos esse alfa, que está relacionado ao grau de confiança, que é 95%. Então, se é 95%, o alfa é 0,05, que é quanto falta para esse aqui chegar em 100%. Aí nós temos os graus de liberdade. Graus de liberdade, para esse tipo de intervalo de confiança, sempre vai ser n menos 1. Então, se eu utilizei 10 medições, significa que eu tenho 10 menos 1 igual a 9 graus de liberdade. Bom, esses graus de liberdade e o alfa são utilizados para a gente procurar na tabela do valor t qual é o valor que a gente vai usar para calcular o intervalo de confiança. Então, a gente está lá, né, na fórmula tem t de alfa sobre 2 com determinada quantidade de graus de liberdade, que é alfa sobre 2 é 0,025, com 9 graus de liberdade. Procurando na tabela, a gente vai ver que o valor t é 2,262. E a tolerância desejada é de 10%, ou seja, a gente vai usar K igual a 0,1. Como eu falei para vocês, um dos passos é encontrar o valor de t na tabela. Então, as tabelas sempre vão ter esse formato. Aqui a gente tem a probabilidade que a gente está interessado. Nesse caso, é interessante a gente notar que a probabilidade que eu estou interessado é, olha aqui em cima, 0,025. É alfa sobre 2. Por que é alfa sobre 2? Porque eu estou calculando um intervalo de confiança que vai para os dois lados. Ou seja, eu tenho que ter 0,025 de um lado, 0,025 do outro, para sobrar o alfa igual a 0,05. Então, a gente está procurando, nessa parte aqui, a coluna que dá 0,025. Olha aqui ela. Então, o primeiro passo é a gente marcar essa coluna. Quer dizer que o nosso valor t está aqui, é algum desses valores. O próximo passo é a gente olhar os graus de liberdade. Alguns livros vai estar escrito em inglês a sigla, tá? O DF, que é Degrees of Freedom. DF, então, é a mesma coisa que graus de liberdade. Então, olhando aqui nos graus de liberdade, nós temos 9. 9 é o nosso exemplo. Então, no local onde ocorre esse cruzamento, vocês estão vendo que é 2,262. É esse o valor de t que a gente vai usar para todo o nosso exemplo, até o final. O intervalo de confiança para o elemento 1 vai ser, então, calculado da seguinte forma. Eu separei aqui o intervalo superior e o inferior. Então, vamos começar pelo superior, que vai ser a média amostral mais o valor de t, que é 2,262, vezes o desvio padrão amostral, que é 0,0498, sobre raiz de n, que é raiz de 10. Então, o intervalo superior é 0,5376. Fazendo as mesmas contas, igualzinho, só que em vez de somar, eu vou subtrair, a gente vai ter o intervalo inferior como sendo 0,4663. Agora a gente vai entender o que é o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança é como se fosse um intervalo que, nesse caso, né, 95% de certeza contém a média verdadeira. Colocando isso de uma outra forma, entenda assim, ó, a nossa amostra de 10 ciclos do elemento 1 teve média 0,502. Só que esse 0,502 não é necessariamente o valor da média verdadeira dos tempos. Esse daqui é o valor da média da minha amostra, que eu retirei. Tá? Mas a média verdadeira eu não sei. O que eu sei é que, com 95% de confiança, a média verdadeira está dentro deste meu intervalo de confiança.
Então, eu calculei aqui que o intervalo de confiança vai de 0,4663 e 0,5376. Esse é o intervalo que, com 95% de certeza, contém o meu valor verdadeiro da média dos tempos. É interessante, portanto, que esse intervalo seja o mais estreito possível, porque se ele for bem estreito, quer dizer que eu tenho mais certeza entre a minha estimativa da média amostral e a minha média verdadeira que eu quero estimar. Quanto mais estreito for esse intervalo, melhor. Então a gente pode calcular o seguinte índice, que eu vou chamar de K observado. Então eu vou pegar toda essa largura, ou seja, o intervalo superior menos o intervalo inferior, olha aqui, e dividir pela média amostral, que dá 0,142 ou 14,2%. Então isso significa que a largura, vamos considerar que isso daqui é a largura da minha incerteza, porque o tempo, a média verdadeira dos tempos, pode estar em qualquer lugar aqui. Então eu tenho essa incerteza dividida pela média dá 14,2%. Só que lembra lá no enunciado que eu queria 10% de tolerância? Então a gente está buscando esse K igual a 0,1. E por enquanto, o meu K está maior do que 0,1. Isso significa que o tamanho da amostra ainda não é suficiente. Então, qual que é o impacto do aumento do tamanho da amostra? Se eu aumentar o tamanho da amostra, sempre vai reduzir a largura do intervalo de confiança. Tá? Aí eu preparei esse exemplo. Se eu mantivesse a mesma média, o mesmo desvio padrão, o mesmo valor de t, mas eu só aumentasse a amostra para tamanho 15, o que aconteceria? Né? Então a gente vê aqui ó, que eu usei exatamente os mesmos valores, com exceção do 15. Antes era 10, agora é 15. Como eu estou dividindo aqui por um valor maior, o que vai acontecer? O meu intervalo de confiança vai ficar mais estreito. Olha só, o superior ficou em 0,5311 e o inferior ficou em 0,4729. Calculando a diferença entre esses dois, olha o que aconteceu com o K observado se eu usar uma amostra maior de tamanho 15. Então, essa largura dividido pela média amostral deu 0,1159. Ou seja, deu 11,59% o meu erro, a minha tolerância. E eu quero 10%. Quer dizer que uma amostra de tamanho 10 era ruim. 15 melhorou, mas ainda não chegou no que eu queria. Então agora eu vou fazer um exemplo bem extremo. Eu vou fazer um exemplo usando uma amostra de tamanho 30. Tá? Eu vou chutar o balde. Vou usar uma amostra de tamanho 30. Então, de novo, mantendo a mesma média, o mesmo valor T, o mesmo desvio padrão, só que usando aqui valor 30, meu intervalo de confiança vai ser o superior 0,5226 e o inferior vai ser 0,4814. Calculando a largura desse intervalo e dividindo pela média, né, o K observado vai ser de 0,082 ou 8,2%. E eu queria 10%. Então, olha o que aconteceu. Uma amostra de tamanho 30 já seria um exagero para esse elemento 1. Por quê? Porque o K observado já ficou maior do que o K que eu queria. Então, vocês estão vendo que sempre que a gente aumenta o tamanho da amostra, eu reduzo a largura do intervalo de confiança, consequentemente, eu reduzo a largura também da minha incerteza. Só que para chegar no N ideal, né, aqui a gente está chutando valores, 15, 10, 30. A gente não pode ficar fazendo isso, não dá para ficar chutando valores. A gente precisa de uma fórmula que dê para a gente o N ideal, para chegar nesse K igual a 0,1. Nesse slide eu vou explicar para vocês como que a gente chega na fórmula do tamanho da amostra. Então vamos dar uma olhada aqui nessa parte. Na verdade, isso daqui não é a fórmula, mas é da onde a gente parte para chegar na fórmula. Então olha só o que a gente tem. Esquecendo esse 2 por enquanto, a gente tem o valor t vezes s sobre raiz de n.
Então, T vezes S sobre raiz de N é a largura do intervalo de confiança para um dos lados. Se eu multiplicar por 2, eu tenho a largura do intervalo de confiança partindo lá do superior até o inferior. Então, eu tenho a largura total do intervalo de confiança. E eu quero que essa largura total do intervalo de confiança seja menor ou igual a K vezes X barra. No nosso exemplo, é 10% da média amostral. Então, aqui a gente tem a representação genérica de todos os parâmetros. E, para chegar na fórmula, o que a gente precisa fazer? Isolar o N. Então, tudo isso daqui, se a gente isolar o N e colocar tudo do outro lado, a gente chega nisso daqui. Que o N tem que ser maior ou igual a 2 vezes o valor T vezes o desvio padrão sobre K vezes X barra, tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula para a gente chegar no tamanho ideal da amostra. No nosso exemplo, calculando o tamanho ideal para o elemento 1, olha só como é que fica. Eu estou aplicando aquela fórmula. Vai ser 2 vezes 2,262, que é o valor T, mais 0,0498, que é o desvio padrão amostral, sobre 0,1, que é a nossa tolerância de 10%, vezes 0,502, que é a média amostral. Tudo isso, aí fazendo isso daqui elevando ao quadrado, dá 20,18. Perceba uma coisa, N é maior ou igual a 20,18. Ou seja, eu preciso escolher um tamanho de amostra maior do que 20,18 para que meu erro seja menor ou igual a 10%. Como a gente não tem como medir uma amostra de tamanho 20,18, ou é 20 ou é 21. Qual que a gente vai escolher? Algumas pessoas elas arredondam para o mais próximo, tá? Mas não é a melhor abordagem. Eu recomendo que seja arredondado sempre para cima. Por quê? Porque 20,18 é o mínimo para o erro ser menor ou igual a 10%. Tá? Se a gente usar 21, quer dizer que o erro vai ser menor do que 10%, porque eu peguei uma amostra maior do que 20,18. Se eu arredondar para 20, pode ser que meu erro seja maior do que 10%. Então, eu recomendo que, para garantir que o erro seja menor do que 10%, a gente tem que arredondar o resultado para cima. Nesse slide, eu fiz os cálculos para todos os outros elementos. Na verdade, a fórmula, a gente vê aqui, a fórmula é a mesma. O que vai mudar? Vamos dar uma olhada aqui na fórmula. Então, a gente tem o valor T, é o mesmo que a gente usou para o elemento 1, a gente vai usar para todos os outros elementos. O K também é o mesmo, porque a gente não especificou tolerância diferente para elementos diferentes. Então, a gente vai usar o valor de T e o valor de K iguais para todos os elementos. O que falta mudar para cada elemento? O S, que é o desvio padrão amostral, e o X barra, que é a média da amostra. Então, olha só o que eu fiz aqui nessa tabela. Eu calculei para cada um dos elementos a média, o desvio padrão, e aí eu apliquei essa fórmula para chegar no N. Então, olha só, para o elemento 1 tem o 20,18, que na verdade, arredondando para cima, é 21. No elemento 2, deu 27. Né? Eu arredondei isso aqui para cima. No elemento 3, deu 6,54, arredondando para cima é 7. O que significa isso? Significa que a amostra de tamanho 10 que a gente acabou de medir seria suficiente, considerando apenas o elemento 3. E o elemento 4 deu 49,49, arredondando para cima 50. Como cada elemento deu um tamanho da amostra diferente, qual deles eu vou escolher? O maior de todos. Então, para a gente garantir 10% de erro no máximo para todos os elementos, eu teria que medir 50 ciclos. A gente sempre fica com o maior. Então, quer dizer que daí, se eu usar 50 ciclos, eu vou ter 10% de erro no máximo aqui no elemento 4, mas nos outros elementos eu vou ter um erro menor do que 10%, porque eles precisariam de uma amostra menor para a gente chegar nesses 10%. Tá ok? Para finalizar o vídeo, eu gostaria só de fazer algumas considerações práticas sobre o cálculo do tamanho da amostra.
Usando essa abordagem estatística, é muito fácil a gente chegar em resultados de amostras imensas. Né? Se a gente tiver uma variabilidade média ou alta nos tempos, pode ser que o nosso N seja 1.000, 2.000, 5.000. Tá? Pode acontecer isso. E não é muito difícil isso acontecer, tá, pessoal? Se a variabilidade for um pouquinho alta e a média for baixa, a gente pode chegar nesses valores de N que são absurdos, né? Seria impossível a gente medir 1.000 ciclos. O que a gente faz nesse caso? A gente mede os 1.000 ciclos? Não. A gente tem que parar para refletir. Porque pode ser que o problema na verdade, assim, a razão do N ter dado muito alto é a alta variabilidade. Então, às vezes, o problema não é o N, o problema é a variabilidade. Então, a gente tem que olhar para o processo e falar o seguinte, olha, será que esse processo está padronizado corretamente? Será que eu estou medindo corretamente os tempos? Será que o meu analista de tempos está conseguindo identificar o começo e o fim de cada elemento? Será que o funcionário não está fazendo a tarefa com uma alta variabilidade e eu poderia, às vezes, escolher um outro funcionário que está mais bem treinado, que consegue repetir de uma forma mais padronizada as atividades? Então, às vezes, em vez da gente querer medir os 1.000 ciclos, compensa a gente fazer essas questões e buscar a razão da alta variabilidade. Aí a gente poderia recomeçar o estudo e, com uma variabilidade menor, a gente precisaria de uma amostra menor para chegar num tempo confiável. Uma outra observação importante é a seguinte: quando a operação é muito longa, vamos supor que a operação demora 20, 30 minutos, é inviável medir amostras de tamanho 50, por exemplo, porque demoraria muito tempo para eu conseguir as 50 amostras. Então, nesses casos, a gente geralmente para com o estudo preliminar. Então, a gente mede lá 10, 15 ciclos, e no final a gente calcula o K observado, e a gente fala, olha, nesse estudo, que deu um tempo padrão de tanto, o K observado foi de 12, 15, 20%. Tá? Então, a gente usa isso só como uma medida da qualidade do tempo que a gente tem. E, por fim, né, esse exemplo que eu resolvi, eu usei tolerância de 10%. 10% é muito exigente, tá? É um nível alto de exigência. Vocês poderiam, às vezes, utilizar um nível de 15% a 20%, que é um nível médio ou um pouco mais baixo de exigência, e às vezes já é suficiente, porque 10% de exigência também pode dar tamanhos de amostra muito altos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse tema é um pouco complexo, às vezes vale a pena assistir o vídeo novamente. E se persistir a dúvida, deixe um comentário aí que eu respondo para vocês. Tá ok? Até o próximo vídeo.